Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda semana de aula da disciplina Fundamentos da Gestão da Qualidade, do curso técnico em Logística do IFET Campus Rio Pomba. Essa segunda semana de aula nós traremos como foco os gurus da qualidade. Na aula passada, nós retratamos os conceitos de qualidade, a importância da qualidade e os desafios da implantação de uma política de gestão da qualidade no ambiente empresarial. Na aula de hoje, abordaremos o conceito da qualidade, expondo as contribuições dos principais autores na área de gestão da qualidade. Então, buscaremos, através dessa aula, o estado da arte em gestão da qualidade, ou seja, retratar as contribuições dos principais autores que trabalharam a gestão da qualidade ao longo dos últimos anos. Então, os principais autores retratados nessa aula são Deming, Juran, Fehrenbach e Ishikawa. Edward Deming foi um norte-americano que realizou parcerias com Ishikawa, realizando várias conferências no Japão na década de 1950. Conferências essas que retratavam a questão da gestão da qualidade, onde a participação do trabalhador no processo decisório ele é um ponto fundamental. Ou seja, na concepção desse autor, o conhecimento do trabalhador de todo o processo produtivo, ele é um fator de impacto fundamental na política de qualidade da empresa. A simples expensão de entrada e de saída não é eficaz. Por quê? Porque faz necessário um conhecimento de todo o processo. Em relação aos fornecedores, Edward Deming afirma que faz necessário uma redução do número destes e um maior comprometimento dos fornecedores que ficarem a cargo da empresa. Agora abordaremos os 14 princípios de Deming. Esses princípios podem parecer princípios óbvios para você, profissional da logística, mas eles não eram princípios tão claros na década de 1950. Mas muitos deles ainda estão sendo desenvolvidos na atualidade. O primeiro princípio desenvolvido por Deming é estabelecer a constância de finalidade, ou seja, fixar objetivos estratégicos para melhorar o produto ou serviço, ou seja, precisa-se planejar a política de gestão da qualidade. Adotar uma nova filosofia, é a questão de quebrar paradigmas, romper com os padrões atuais e estar trabalhando com novos padrões, com novas normas. Acabar com a dependência da expensão em massa. Não privilegiar negócios apenas com base no preço, ou seja, ele enfoca nessa questão a necessidade da empresa estar atentando o seu processo produtivo às características e gostos dos clientes, como já foi reforçado em aulas anteriores. Melhorar continuamente os sistemas de produção e serviço. Ou seja, Deming já reforçava a ideia de que na ingestão da qualidade faz necessário um processo de retroalimentação após a implementação dessa política de qualidade na empresa. Instituir treinamento e retreinamento de pessoal para que os profissionais envolvidos no processo produtivo e os profissionais recém-contratados já tenham ciência e conhecimento acerca da política de qualidade implementada pela empresa. Instituir liderança é um outro ponto muito positivo, à medida que a presença de profissionais de alto escalão relacionados ao nível estratégico da empresa são importantes para propagar de maneira positiva a política de qualidade ao longo dos setores e departamentos da empresa. Nos tópicos a seguir, a gente vai perceber que é importante um processo de departamentalização, onde há informações que giram da maneira mais clara possível de um departamento para o outro. Afastar o medo, eliminar barreiras entre os departamentos, ou seja,
fazer com que eles trabalhem de maneira mais organizada e integrada possível, eliminar slogans, exortação e metas para empregados, eliminar cotas numéricas, eliminar práticas que ameaçam a participação na solução de problemas, implementar programas de formação intensiva, desenvolvendo processos de gestão para se aplicar aos 3 pontos anteriores. Ou seja, Deming, nesse ponto 14, reforça a necessidade de retroalimentação do processo de implantação da gestão da qualidade. Ele é um processo que precisa ser retroalimentado, os profissionais precisam ser treinados com constância para poder se habituar a possíveis mudanças necessárias ao desenvolvimento de um produto de qualidade para um mercado cada vez mais competitivo. Aqui eu exponho o ciclo PDCA, uma ferramenta que foi popularizada por Deming e que tem como principais preceitos identificar o que é necessário para a empresa. Se é necessário, torna-se necessário experimentar em pequena escala e verificar se funciona ou se não funciona. Se funciona, se é benéfico para o processo produtivo da empresa, então fácil, preciso implementar. Então, as etapas principais do ciclo popularizado por Deming traz a questão de planejar, fazer, verificar e atuar. O que seria o planejar? Leva em consideração a percepção do problema, a avaliação da situação atual da empresa, analisando quais seriam as causas para planejamento das medidas. Algumas ferramentas que poderiam ser abordadas para a questão de identificação do problema é a ferramenta Brainstorm e a ferramenta do diagrama de causa e efeito, também conhecida como diagrama de Ishikawa, que nós trabalharemos a seguir em outros tópicos do curso. Em sequência vem o tópico fazer, que tangencia a questão de implementar as medidas necessárias para a resolução desses problemas. O tópico verificar foca na análise dos resultados da implementação dessas medidas. E o tópico atuar refere-se à questão de padronização, de normatização, resumir e traçar planos futuros. Novamente, a questão de retroalimentação. É um processo que precisa ser revisto com frequência. O próximo autor abordado aqui nessa nossa aula é o Joseph Juran. Juran destaca o papel do consumidor externo e do consumidor interno, destacando o envolvimento e o comprometimento da administração. Assim, ele centra-se a sua defesa numa trilogia pautada no cliente e no fornecedor. Todos os processos para Juran têm um cliente e tem um fornecedor. Ou seja, o processo da empresa ele vai ser padronizado e normatizado, centrado ora no cliente ou ora no fornecedor. Esse cliente pode ser um cliente interno, um fornecedor interno. Planejamento. O planejamento para Juran consiste em identificar o cliente, determinar as necessidades desse cliente, desenvolver o produto ou serviço com base nas características e gostos desse cliente, desenvolver os processos e operacionalizar com foco no cliente. O controle é avaliar o desempenho real do processo produtivo, comparar o desempenho com metas pré-estabelecidas, atuar sobre as diferenças verificadas. Em que consiste para Juran o processo de melhoria? O processo de melhoria consiste em criar a infraestrutura organizacional necessária para a melhoria contínua da política de qualidade da empresa, identificar projetos de melhoria, estabelecer equipes de trabalho, formar lideranças responsáveis por a prospecção positiva da política de qualidade na empresa. Isso vai impactar de forma
de forma muito positiva na elaboração de produtos que atendam às necessidades reais de consumidores, fazendo com que as empresas elas possam alcançar novos mercados, seja em âmbito nacional ou em âmbito internacional, sejam mercados menos exigentes ou mercados mais exigentes, fornecer os recursos necessários a essas equipes. Então essas seriam a trilogia seguida por Juran. Ishikawa. Ishikawa é um japonês que nasceu no ano de 1915 e viveu até 1989, responsável pela elaboração da ferramenta diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama da espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Nasceu em Tóquio e tem como principais preceitos a questão da qualidade vindo primeiro do que o lucro. Esse autor enfatiza a orientação voltada primeiro para o cliente, depois para o produto. O próximo no processo é o seu cliente. É importante a quebra de barreiras entre as áreas. É importante que os departamentos eles trabalhem de maneira integrada. Uso de fatos, de dados, de estatística para controle dos possíveis problemas. Depois a gente vai ver como identificar causas e efeitos de determinados problemas através do diagrama de Ishikawa, que foi desenvolvido por esse autor. Participação gerencial plena. Ishikawa defende a participação de um líder carismático, responsável por estar coordenando as operações a nível tático e operacional. Outro ponto defendido por esse autor, respeito à humanidade como uma filosofia gerencial. Esse autor traz também a questão do gerenciamento das interfaces do processo. Outro ponto considerado por Ishikawa é o controle da qualidade total advindo da qualidade aplicado a todos os ramos, a todas as atividades da empresa. Esse autor traz a definição do cliente por atividade e a descrição de fatos através de dados. Ele vai trazer educação para a utilização das técnicas de controle de qualidade, através do uso de ferramentas importantes na resolução de problemas, ou no descobrimento das causas e dos efeitos possíveis que ocasionaram esses problemas no processo produtivo, incentiva ao trabalho em equipe, introduziu as ideias dos círculos de controle de qualidade, retroalimentando todo este processo, toda a política de qualidade das empresas. Feigenbaum. É considerado sua a primeira proposta sistemática de divisão dos custos de qualidade em prevenção, avaliação, falhas internas e externas. É o idealizador do conceito de gestão da qualidade total. Considero 4 tarefas de extrema importância para o controle da qualidade. A primeira, o controle de novos projetos, o controle do material recebido, o controle do produto e o controle de processos especiais. Assim, o controle de qualidade total, idealizado por Feigenbaum, é um sistema efetivo para integrar os esforços para desenvolver, manter e melhorar a qualidade de vários grupos na organização e assim tornar possível e mais econômico os níveis de produção e serviços, permitindo a plena satisfação dos clientes. Bom, pessoal, essa foi uma aula que a gente procurou resgatar os principais gurus da qualidade. Conto novamente com vocês e com a presença de vocês na plataforma no decorrer de toda a semana. Forte abraço e muito obrigado.